O grande debate repercute as falas do presidente Lula durante um café com jornalistas. Ao ser questionado sobre o ex-deputado e ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, Lula disse que acha normal a volta dele à política. Eduardo Cunha, que teve o mandato cassado, tem circulado em Brasília e garante que voltará a concorrer em 2026 a um cargo público. Vamos ver. Eu acho que, do ponto de vista político, é normal. O que eu acho anormal é se ele estiver tendo influência política nas decisões, sabe, do Congresso Nacional, que eu não acredito. Ele tentou ser candidato à reeleição, teve uma votação pífia, vergonhosa, sabe? Então eu acho que ele tem que saber que o poder que ele tinha, ele jogou no lixo. Vamos ao debate. Caio, a volta de Eduardo Cunha à política é normal? Olá, Leandro. Olá, doutor. Saudações à nossa audiência. Pois é, né? Será que a volta de Eduardo Cunha à política é normal? Bom, depende. Isso porque esse adjetivo, normal, ele tem múltiplos significados na língua portuguesa. Vejamos aqui algumas definições do verbete normal, segundo o dicionário Oxford. Normal, comportamento considerado aceitável. Portanto, a primeira pergunta que nós devemos fazer é: o comportamento de Eduardo Cunha é normal? É um comportamento aceitável para quem deseja ocupar cargos públicos? Bom, com a palavra aqui, a senhora Dilma Rousseff, do Partido dos Trabalhadores. Em discurso oficial, em abril de 2016, a ex-presidente comentou seu processo de impeachment fazendo as seguintes incriminações. Aspas, o mais estranho é que quem me julga é corrupto. Essa pessoa, o então deputado Eduardo Cunha, que é o presidente da Câmara, todo mundo no Brasil sabe que tem conta no exterior e é acusado pela Procuradoria-Geral da República, fecha aspas. Bom, de fato, algum tempo depois, o senhor Eduardo Cunha foi condenado por corrupção. Mas vejam só que curioso. Manchete do jornal O Globo, maio de 2023. Com decisão do STF, Eduardo Cunha se livra das 3 condenações já impostas a ele pela Lava Jato. Desde setembro de 2021, ex-presidente da Câmara coleciona vitórias nos tribunais. Continua a matéria. Condenado em 3 ações penais, o ex-deputado Eduardo Cunha chegou a ter penas que, somadas, atingiam 54 anos. Na última sexta, a segunda turma do STF anulou a última condenação, que ainda estava válida. Só para contextualizar a nossa audiência, assim como Lula da Silva, que também foi condenado em 3 instâncias por corrupção, por lavagem de dinheiro, o Cunha nunca foi absolvido pelos crimes que alegadamente ele cometeu, segundo a Polícia Federal, segundo o Ministério Público e segundo a Justiça Federal. Em ambos os casos, do Cunha e do Lula, o Supremo entendeu que houve um erro processual de competência. E foi assim que aqueles anos de investigação e procedimentos judiciais foram por água abaixo. Bom, mas vamos voltar aqui ao tema de hoje, né? Você, telespectador, você acha normal, você acha aceitável o comportamento do senhor Eduardo Cunha? O senhor Lula da Silva, por exemplo, afirmou, como nós já vimos, que acha tudo isso muito normal do ponto de vista político. E até faz sentido considerando a própria biografia penal do Lula e a sua reabilitação do cárcere à presidência. Já o vice-presidente, o senhor Geraldo Alckmin, costumava dizer que essas figuras que desejavam retornar ao poder, na verdade, queriam mesmo, aspas, voltar à cena do crime. Ou seja, se a gente considerar, como diz o dicionário Oxford, que o termo normal significa comportamento considerado aceitável, o retorno de Eduardo Cunha à política ou à cena do crime é uma questão aí aberta à divergência com base na moralidade de cada um. Ocorre que a palavra normal tem outros sinônimos. Normal também quer dizer comum, quer dizer usual, frequente. E aqui não tem controvérsia nenhuma. A volta de Eduardo Cunha à política é normal, porque a volta de políticos condenados pela Justiça por corrupção e depois reabilitados pelo STF se tornou comum, usual e frequente. Aqui, Lula da Silva, condenado a 25 anos de prisão, teve as ações penais anuladas pelo STF. Normal. Eduardo Cunha, condenado a 54 anos de prisão, ele também teve as suas ações penais anuladas pelo STF. Super normal.
Aliás, telespectador, acostume-se a esse tipo de normalidade, porque eu aposto, mas eu aposto mesmo que o senhor José Dirceu, condenado a mais de 30 anos de prisão, e o senhor Sérgio Cabral, que chegou a ser condenado a mais de 400 anos de prisão, eles também serão reabilitados pelo STF. E eles já declararam, ambos, que desejam voltar ao parlamento, tudo, claro, na maior normalidade. E vocês sabem também o que se tornou muito normal? Tanta gente defendendo que tudo isso é normal. Zé, a volta de Eduardo Cunha à política é normal? Olá, Leandro, olá, Caio. Vamos citar a palavra normal no contexto que foi utilizada por Lula e para isso não precisa utilizar dicionários. Ele fala que a volta dele é normal e que anormal seria se ele viesse a ter influência política. Ou seja, o que Lula diz? Ele está solto. Ele pode circular pela Câmara dos Deputados para visitar o gabinete da sua filha, como fez, e se comunicar com quem quiser. Ou seja, ele não foi eleito, ele não está disputando nenhuma candidatura neste momento. E a expressão voltar à vida política significa circular, mantendo contato com políticos. Aliás, coisas que ele não deixou de fazer nem quando estava preso, porque ele falava, ele se dirigia a políticos, etc. Então, é absolutamente normal que uma pessoa que não esteja presa circule pelo Congresso Nacional. E vou lhes dizer com absoluta tranquilidade, Eduardo Cunha sempre me teve como um desafeto. Na sua autobiografia, ele cita mais de 300 vezes meu nome para me acusar das coisas mais diversas possíveis e imagináveis, como se eu fosse culpado pelos pecados que ele efetivamente possa ter cometido ao longo da sua vida política. Ou seja, é normal que ele faça isto. É normal que ele mande mensagem para os deputados articulando que fosse derrubada a prisão do Chiquinho Brazão? Ele pode fazer isto, eu não posso impedir um cidadão de fazer isto. Por outro lado, vamos pegar um outro aspecto. Mas o Supremo Tribunal Federal anulou o seu processo. Essa é uma das consequências perversas e terríveis da Lava Jato. A Lava Jato, ela tinha uma virtuosa intenção, que era combater a corrupção. No entanto, o fez através de arbítrios, de abusos. E quando eu combato a corrupção por meio de abusos e arbítrios, eu nivelo o joio com o trigo, ou seja, eu acabo tratando com arbítrio aquela pessoa que é inocente e que eu quero atingir por razões políticas, como eu acabo também tratando com abuso pessoas que são culpadas e que efetivamente praticaram ato de corrupção. Um dos grandes problemas da Lava Jato é exatamente esse, é ter nivelado situações em que havia prova demonstrada, clara, indiscutível, com outras em que não tinha provas, mas, como diziam os próprios membros da Lava Jato, tinham convicções subjetivas deles. Ao fazer isto, as cortes de justiça só têm um papel. Há abuso, pouco importa, tem que ser anulado o processo. E esse comportamento da Lava Jato pernicioso, comandado pelo hoje senador Sérgio Moro, pelo senhor Deltan Dallagnol, que perdeu o mandato recentemente, fez com que o joio com o trigo fosse absolutamente compactados com o resultado. Isto é lamentável. Agora, o Estado de Direito não tem outra saída. Eu próprio, que tenho, Eduardo Cunha, uma pessoa que sempre disse que era meu desafeto, que manhã, tarde e noite, quando eu era ministro, pedia minha demissão, diretor-geral da Polícia Federal, porque dizia-se perseguido por nós e pelo governo Dilma Rousseff, eu mesmo tenho que dizer, houve arbítrio, sim, praticado pela Lava Jato e não havia outra saída, por mais que eu tenha as minhas convicções em relação a tudo o que ele fez e ao que foi descoberto. No Estado de Direito, nós não podemos praticar abusos. Eu não posso pura e simplesmente dizer que toda a prisão ela é correta pelas minhas convicções subjetivas, seja porque eu constato efetivamente a prática de ilícito, seja porque eu quero que sejam presos meus adversários políticos. Abuso é abuso. E como abuso eu tenho que anular. Lamentável isso que tem acontecido com a Lava Jato. Tivesse o senhor Sérgio Moro, o senhor Deltan Dallagnol cumprido o seu papel e aplicado a lei, evidentemente eles não teriam aplicado algumas sanções que seriam anuladas e teriam aplicado outras sanções que não seriam anuladas. Essa é a grande questão. E ao fazerem isso, prestaram um grande desserviço ao combate à corrupção. Eu não vou aqui julgar nem prejulgar o senhor Eduardo Cunha por tudo aquilo que nós conhecemos, porque não é do meu feitio. Por mais que ele tenha me acusado ao longo da vida, eu guardo respeito às pessoas que, inclusive, eu tenho convicções sobre as suas práticas na vida política. Acho, todavia, que a Lava Jato nivelou situações, ou seja, não perseguiu alguns,
por razões políticas, não foi atrás de alguns, foi atrás de outros por razões políticas, fazendo articulações para produzir provas, e outros que tinham provas realmente condenou. Mas tudo dentro de uma metodologia, de uma sistemática ofensiva da lei. E o Estado de Direito não pode admitir isto. Se o senhor Eduardo Cunha hoje está solto, talvez ele deva agradecer ao senhor Sérgio Moro e ao senhor Deltan Dallagnol, porque foram os grandes responsáveis por efetivamente nada contra ele acontecer. Portanto, neste contexto, foi anormal a Lava Jato, foi normal a anulação da sentença de Eduardo Cunha, porque é assim no Estado de Direito, e ele voltar à vida política é normal. Resta saber se a sociedade brasileira vai recolocá-lo no mandato. Aí tem razão Lula, não seria nada normal. Caio, o PT vem cedendo vagas para vice em várias capitais. Isso para se fortalecer no Congresso com apoio de outros partidos. A esquerda poderia apoiar Eduardo Cunha para formar uma base forte no Congresso em 2026, na sua avaliação? Eu acho que a estratégia do Lula da Silva é muito diferente e aqui eu não preciso nem ficar conjecturando, tecer teses aí mirabolantes, basta ler as notícias. Olha só que interessante isso. Poder 360, site especializado, março de 2024. Aspas, Lula quer petistas históricos, poderia ter falado petistas condenados, como Dirceu, candidatos em 2026. O presidente se reuniu ou enviou emissários para conversar com 4 líderes do PT para sinalizar sua vontade do presidente da República, de que disputem uma vaga na Câmara. Olha só quem são essas figuras. Zé Dirceu, como eu disse, condenado a mais de 30 anos de prisão, cumpre a pena em liberdade, por corrupção, lavagem de dinheiro, associação criminosa, está cumprindo pena, portanto é um réu condenado em múltiplas instâncias no STJ em 2022 e 2023, tá? João Paulo Cunha, lá do Mensalão, Delúbio Soares, Zé Genuíno, Lula quer que eles sejam candidatos a deputados federais nas próximas eleições. Ele quer reabilitar, a imprensa usa a mesma terminologia que eu, os antigos companheiros dos seus 2 governos para reforçar o apoio no Congresso em uma eventual reeleição. O presidente está incomodado com a qualidade da base aliada e avalia que é preciso ter de volta uma tropa de choque mais preparada, tanto na campanha eleitoral quanto na Câmara. Mais preparada para quê? Com os arquitetos do Mensalão? Para subornar o Congresso Nacional, como eles fizeram? Segundo a ação penal 470 do Supremo Tribunal Federal, que os condenou, ou por um esquema mais sofisticado, como o Petrolão, que superfaturava contratos de empresas públicas e usava esse dinheiro para manipular as eleições, subverter a democracia e financiar ilegalmente candidatos que se perpetuavam indefinidamente no poder. E, para usar a expressão do ministro Gilmar Mendes, isso consistia numa governança cleptocrata, ou seja, um governo de ladrões, que se perpetuaria no poder até a próxima década. Isso, segundo o ministro, em entrevista ao Jornal Nacional. Bom, essa é a estratégia de Lula para, aspas, fazer uma base forte no Congresso em 2026, como foi perguntado aqui no enunciado. E só para escandalizar um pouco aqui o nosso telespectador, eu faço questão de ler aqui as entrevistas do Zé Dirceu. Até por justiça, eu creio que mereço voltar à Câmara. Eu fui cassado sem nenhuma prova. Nenhuma prova? E o que é tudo isso no STJ? O que é tudo isso na Justiça? Tudo bem, a gente aceita que a última palavra provisória da República seja do Supremo Tribunal Federal, mas não parece, para usar a expressão do debate, anormal que a maioria dos ministros, porque aí há divergência, e daí essas decisões também são tão polêmicas e tão controversas, não parece estranho que esses ministros do STF tenham uma divergência profunda em matérias de erros processuais, principalmente de competência de jurisdição em relação à Polícia Federal, ao Ministério Público Federal, à Justiça Federal na primeira instância e depois aos desembargadores do Tribunal Regional Federal? É estranho, é muito estranho. E você vê a certeza com que um cara como o Zé Dirceu e agora até um cara como o Sérgio Cabral falam da possibilidade de concorrer em 2026, praticamente contando com uma decisão favorável no Supremo Tribunal Federal. Olha só, olha o que disse o Sérgio Cabral, pessoal, isso daqui não é normal. Não é normal. Ao Jornal Nacional, fevereiro de 2019, Cabral diz a juiz, esse apego a poder, esse apego a dinheiro, a tudo isso é um vício. Ou seja, além de ser um réu confesso, é um corrupto contumaz que se declara dependente psicológico de roubar.
de roubar. E aí você pega a Folha, em novembro de 2023, Sérgio Cabral diz que quer concorrer a deputado em 2026, após 6 anos preso. Ele ainda não pode, ainda não. Né? Aí que diz o seguinte, duas das 21 condenações, só duas das 21 condenações contra Cabral ainda permanecem válidas. Só duas. Desde que foi preso, o ex-governador chegou a acumular 5 mandados de prisão, 37 ações penais, sendo 2 sem relação com a Lava Jato e 24 condenações apenas que somadas ultrapassaram 400 anos de cadeia. E é esse tipo de cara que quer voltar e ser representante popular. E só para fechar, eu trago aqui a aspas do Sérgio Cabral, né, sobre as suas pretensões. Eu quero deputado federal, caso eu possa e a justiça me permita. É um cargo que eu nunca exerci e que eu gostaria de ver a pluralidade brasileira, conhecer mais o Brasil. Com mais de 500 deputados federais, você vai entender mais o Brasil e defender o Rio de Janeiro. Disse o homem que arquitetou planos para assaltar os cofres públicos do Rio, o que prejudicou sobremaneira os serviços públicos naquele estado. Isso não é normal e não deve ser tratado assim no debate público. Zé, concorda com os argumentos do Caio? Não. Primeiro ponto, é absolutamente normal, corriqueiro e cotidiano a divergência entre magistrados. Não fosse assim, todas as decisões poderiam ser monocráticas. Né? Por que nas instâncias superiores nós temos órgãos colegiados? Porque há divergência na interpretação dos fatos e do direito. Então, muitas vezes eu tenho decisões unânimes, mas outras vezes eu tenho decisões com divergências, às vezes com maiorias estreitas. Isso acontece nos tribunais de justiça, nos tribunais regionais federais, no Superior Tribunal de Justiça, no Supremo Tribunal Federal. Então, essa divergência é absolutamente normal, é da vida jurídica, meu Deus. Será que nós não percebemos, não sabemos que é por isso que existem órgãos colegiados? Para que a maioria decida a partir da visão dominante? Segundo ponto, é absolutamente normal, goste eu ou não da pessoa, seja de esquerda ou seja de direita, que uma pessoa que está no exercício dos seus direitos políticos tenha o desejo de se candidatar. Por exemplo, se daqui a algum tempo Jair Bolsonaro, que hoje é inelegível, quiser ser candidato a deputado, será absolutamente legítimo que eu faça, eu não vou protestar em nada, isso é normal. Por mais que ele tenha tentado um golpe de Estado, por mais que ele tenha tentado vender uma joia que recebeu das Arábias, por mais que ele tenha tentado dormir numa embaixada, sabe-se lá por qual razão, ele tem o direito de fazê-lo. É legítima a democracia. Isto é normal. O que não é normal? Ser eleito. Aí é outro problema. Porque se a pessoa está no livre gozo dos seus direitos políticos, é legítimo que ela pleiteie, isso é absolutamente normal. Agora, ela vai ter que submeter ao crivo do voto popular. E aí, eu pessoalmente considero anormal certas situações, e não é por condenações, mas por uma apreciação livre que faço dos fatos da vida, que pessoas sejam eleitas. Isso é normal. Foi isso que o Lula disse. Ou seja, será que é possível, por exemplo, Jair Bolsonaro, depois de ter tentado um golpe de Estado e fazer tudo aquilo que ele fez, ser eleito? Até pode ser. Eu não acho isso normal. Eu, Zé Eduardo, acho normal, como talvez o Caio não acha normal algumas situações que eu acho que houve condenações sem provas e que ele acha que é anormal ser eleito. Agora, ser candidato, isso é democrático, é legítimo. O Eduardo Cunha circular pela Câmara dos Deputados é normal, é legítimo. Jair Bolsonaro, suspenso nos seus direitos políticos, circular pela Câmara dos Deputados, pelo Senado, é legítimo. Ou seja, isso é democrático. Eu tenho que respeitar as pessoas, mesmo que eu não concorde com elas. Tiveram decisões anuladas. Anuladas ou não anuladas. A de Jair Bolsonaro até agora não foi anulado e daqui, passado o tempo, ele tem direito de ser candidato. E se for anulada algum dia, que seja candidato. Aí, não há que se confundir a objetividade do Estado Democrático de Direito com a minha ideologia, com aquilo que eu quero, com aqueles que eu execro e com aqueles que eu amo. Ou seja, o Estado de Direito ele exige a impessoalidade no trato das relações do exercício do poder político e do exercício dos direitos políticos. Então, uma pessoa que está no livre gozo dos seus direitos políticos, quer eu goste, quer não goste, pode se candidatar. Aí, eu, como cidadão, tenho o direito de dizer, não votem nesse homem não fez o que fez, este homem tentou dar um golpe de Estado, esse homem recebeu um presente de um príncipe autoritário, atacando ditaduras, mas estava lá se congratulando com as ditaduras de direita e tentou vender o reloginho que ganhou. Isso eu posso fazer como militante, mas como defensor do Estado Democrático de Direito, eu direi, Jair Bolsonaro,
Você e todos aqueles que estão no exercício do seu direito político têm direito a ser candidato. Isso é normal.